Atos, capítulo 2, do verso 1 a 11. Nós vamos ficar apenas nesses primeiros 11 versos. Na verdade, eu espero poder terminar essa ministração hoje, sem passar muito do tempo da ministração, porque é um texto muito rico. E um texto não se pode ser apenas lido e isolado, tem que ser lido, aplicado e ensinado como ele quer dizer. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é por isso que eu sempre falo para você, o momento mais importante do culto é a mensagem. Então, se você pudesse segurar aí na sua cadeira e puder também segurar um pouco a vontade de beber água, que Deus abençoe a todos. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, por cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouviram falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Que o Senhor nosso Deus e Pai aplique a sua maravilhosa e doce mensagem em nossos corações. Mensagem esta que edifica os fracos, que fortifica os novos e que prepara os homens e mulheres de Deus para toda boa obra. Que essa palavra venha ser semente em nossos corações e venha produzir frutos e frutos que permaneçam no Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, já há quase um ano nesta igreja, os irmãos percebem a minha maneira de pregar, o zelo que eu procuro ter em relação ao texto bíblico, porque o que edifica a sua vida, o que edifica a minha vida, não são experiências de outras pessoas, não é o achismo que uma pessoa passou por algo e vai nos impactar também. Claro, o testemunho de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, e essa dificuldade foi suprimida, foi suprida pela graça de Deus, isso nos alegra. Porém, o que acontece com uma pessoa, talvez não aconteça na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: há momentos na nossa vida que é só nós e Deus que sabemos como é que vai ser, e há coisas que Deus faz
que só faz na sua vida ou na vida de outra pessoa e não vai fazer na sua. O texto é claro e é preciso também. Ele nos dá alguns detalhes ricos. E precisamos entender esta pequena lógica de que o que é uma coisa, o que é outra coisa é outra coisa. E algumas vezes ambas podem ser uma só, como também uma não vai se repetir como aconteceu novamente. Na Bíblia, nós dividimos em duas coletâneas, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós dividimos em 5 partes. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os quais nós estamos estudando na nossa EBD, e os livros proféticos, tanto maiores quanto menores. No Novo Testamento, também nós dividimos como livros evangélicos, os evangelhos, dos quais nós chamamos de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, que também é um evangelho, Atos dos Apóstolos como livro histórico. E por que é necessário, irmã Thelma, nós entendermos essa pequena figura de linguagem de cada texto bíblico? Porque alguns são poéticos, então eu já leio e interpreto numa visão poética. Uma figura de linguagem ali é apenas meramente uma figura de linguagem. Não é literal, poesia não é literal. Nós aprendemos isso nas aulas de português. Como também os extremos também não são literais. São apenas figuras de linguagem para podermos entender melhor algo que um autor quer nos ensinar. Atos é um livro histórico. E o que acontece nos livros históricos? Foi o que aconteceu e que não se repete. Nós vemos muitas pessoas baseando a sua vida no Antigo Testamento, no período de Davi, mas ali é apenas um ponto pequeno para mostrar as grandezas de Deus sobre aquela vida. Não é uma doutrina. Ali são momentos onde Deus exerce a sua graça e a sua misericórdia, mas aquilo não levanta para que as pessoas se sintam ou queiram ser igual a Davi no sentido das suas posses, ou como Salomão, no sentido de ser coroado como rei. Ou então no período dos patriarcas, que tinham dezenas de mulheres. Há coisas na Bíblia que são únicos e precisos, como por exemplo a crucificação. Jesus não vem mais para ser crucificado, porque já foi, e o seu sacrifício é o suficiente para aqueles que estavam naquela época, quanto para nós que estamos aqui, quanto para os próximos que virão. Não existe mais crucificação. Cristo não está morto, Cristo vive, está ressurreto e foi elevado às alturas diante dos olhos dos discípulos que estavam vendo isso. E por que eu estou falando isso, meus amados irmãos? Porque eu estou fazendo essa longa introdução para explicar para os irmãos que algo que aconteceu em um tempo preciso, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, num período específico, exato, determinado por Deus, no dia e hora, em momento e local, com as pessoas certas, no momento certo, é algo distinto para dar início a uma nova era. Em Atos 1:8, Jesus fala para os discípulos: vocês receberão poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós lemos e vimos que eles estavam reunidos em Jerusalém. Os dias que estavam reunidos os que estavam reunidos
Eram os 120, aqueles que viram Jesus sendo levado aos céus. Aí a gente pode ver isso em Atos 1:4, quanto também em Atos capítulo 1, versículo 15. Eles estavam em um lugar do templo chamado cenáculo. Isso nós podemos ver também em Atos capítulo 1, versículo 13. Mas nós não podemos nos esquecer que a figura de linguagem desse texto, esses detalhes, meus queridos irmãos, por mais chatos que possa parecer, mas são extremamente necessários para que nós possamos ter uma perfeita compreensão do texto bíblico. Existe uma frase que as pessoas dizem por aí: a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Hoje eu li um texto de um jeito, amanhã eu posso ler um texto de outro jeito, e eu posso falar uma coisa para os irmãos, por mais engraçado que seja, isso não faz o menor sentido, porque como a irmã Thelma me escreve algo, e eu leio hoje, e entendo o que ela escreveu para mim, e aí no outro dia eu pego e falo, entendi outra coisa aqui da carta da irmã Thelma, totalmente diferente do que ela me escreveu. Assim como aqui é um livro, o autor tinha uma direção pela qual ele estava escrevendo. Então, Pedro vai dizer, não há nenhuma escritura que é de interpretação humana, interpretação própria. Existe um autor, um propósito. Por isso, esse livro é um livro histórico. Um livro para entendermos o que aconteceu e aonde nós estamos, seja próximo ou distante do que aconteceu. Mas vamos para o texto para fazer a exposição. No verso 1, temos alguns detalhes. O primeiro é que o dia de Pentecostes, de onde vem o nome pentecostal. A festa de Pentecostes é uma das 3 principais festas em Israel para o povo judaico. Havia mais 2, mais tradicionais, que é a festa de Pentecostes, não nessa sequência, mas a festa da Páscoa e a festa de Ano Novo, do Ano Novo judaico. Por isso que no versículo 8 e versículo 10, ao versículo 10, 8, 9 e 10 que nós lemos, nós podemos ver tantas pessoas de nações diferentes, de povos diferentes, de idiomas diferentes, reunidos em um só lugar, porque era uma festa. Havia ali uma data comemorativa. E apesar que o Pentecostes era uma festa, era um evento judaico, a palavra Pentecostes deriva de um termo grego chamado Pentecostes, também da forma literal. Mas o que significa? Significa 50º. Ou seja, uma referência de 50. 50 o quê? 50 dias posterior à Páscoa. Mais especificamente, ao dia em que as ofertas de manjares durante a festa dos pães de asmos. Existem várias referências diretas e indiretas a este festival de Pentecostes no Antigo Testamento. Nós podemos ler em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, Levítico, capítulo 23, versículos de 15 a 22, e Números de 28 a 20, do capítulo 28, dos versos 26 a 31. Também Deuteronômio 16, do 9 a 16. O que é que esses textos dizem? Fala a respeito desse dia específico, desta festa em específico, porque era uma festa com penhor religioso, com penhor e com a intenção de ofertarem a Deus as primazias de todo o fruto dos trabalhos que eles tinham no decorrer do ano. Na verdade, esta festa era depois de 50 dias da Páscoa, devido ao período anual e pelo clima da região ali do Oriente. Havia esse período específico para o começo da colheita.
E as primeiras colheitas eram entregues ao Senhor. Isso não era apenas um ritual, mas era um mandamento de Deus. Celebrem, façam uma festa pela colheita. Façam uma festa. A festa da colheita era referente às 7 primeiras ofertas das primícias. Depois desse dia, as 7 primeiras colheitas que tinha dos primeiros dias eram recolhidos para festejar. Tinha a festa da colheita, referia à colheita de grãos, a oferta das primícias, como foi falado também. Mas o que isso significa para nós? O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Significa que 2 das 3 principais festas judaicas nos foi apresentado um novo propósito para conhecer a Deus. A primeira festa, a festa da Páscoa, que tinha a sua missão de lembrar o povo de Israel do dia que o anjo da morte passou sobre o Egito e matou os primogênitos dos egípcios. E o sangue de um cordeiro, pendurado no madeiro, rabiscando, marcando a porta de casa, fez com que o anjo passasse e o povo hebreu não sofresse da mesma praga. 50 dias antes desse dia de Pentecostes, o Cordeiro de Deus, com seu sangue, manchou todo o madeiro, fazendo com que os seus não passassem mais pela morte, mas fosse transportado, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, do reino das trevas para o reino de luz, o reino de Deus. E aqui, nesse dia, aquele dia de festa, de colher frutos, eu gosto de pensar que foi o dia em que Deus determinou, escolheu, para o fruto do trabalho de Cristo, e o que se cumprisse o que está escrito em Isaías 53, versículo 1, ele verá o fruto do seu trabalho, do seu árduo trabalho, e ficará satisfeito. O Filho de Deus teve um árduo trabalho, sabe qual foi? Carregar o meu e o seu pecado, sofrer no meu e no seu lugar. Mas o fruto desse trabalho foi realmente marcado no dia da colheita dos frutos, da oferta que agora os homens prestavam a Deus, e Deus mandou o Espírito Santo para o seu povo. No versículo 2 e 3, que diz que veio, que estavam reunidos, né? E de repente veio o som como de um anjo, ou como de um vento impetuoso. Esse texto nos dá algumas referências também do que o próprio Jesus falou. Essa parte, de repente, o som como de um vento, João capítulo 3, versículo 8, vai dizer: o vento sopra. Abra, por favor, sua Bíblia em João capítulo 8, capítulo 3. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você consegue sentir. João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. O som como de um vento que sopra de onde ninguém sabe, mas aqui é nítido para nós, veio do céu, veio do Senhor. O vento impetuoso, aquele som, aquele estrondo que abalou todo o coração
e que nos abalou também no dia que conhecemos a Cristo Jesus. O segundo detalhe é quando ele fala, encheu toda a casa aonde estava. Jesus, enquanto estava aqui, como homem, e como Deus também, como homem encarnado, ele contou a parábola do grande banquete. E falou, olha, convida todo mundo aí para a minha casa estar cheia. Para a minha casa ficar cheia. Isso se encontra em Lucas capítulo 12. E aí ele diz, Senhor, nós chamamos os homens, eles recusaram, vai, pega os aleijados, os mancos, os comerciantes, traz para cá. Senhor, já pegamos todos que o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Vai pelos becos, pelos cantos das ruas, por fora do muro, e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. O texto bíblico vai dizer, toda a terra está cheia da glória de Deus. A casa se encheu, e se encheu da glória de Deus. Na verdade, aquele lugar cabia aproximadamente 5.000 pessoas, mas ela foi cheia não por essas 5.000, ela foi cheia por aqueles 120 homens tementes a Deus, porque eles foram cheios do Espírito. O terceiro detalhe desse verso, e aí você pode ver no versículo 3, melhor, no final do versículo 2, eles estavam pulando, estavam salteando, estavam gritando, estavam em círculo. O texto diz que eles estavam assentados. Meu irmão, o que é que isso me faz pensar? Fico muito triste quando escuto alguns comentários a respeito da nossa maneira de viver. Somos batistas, nós temos uma denominação, nós temos uma maneira dos nossos cultos e tudo. E muitas das vezes ouvi, não só aqui, como em outros lugares também, pessoas falam, os batistas não têm Espírito Santo porque não pulam, não dão glória a Deus. Eu não conhecer a Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que bate palma. É uma igreja que dá glória a Deus, amém? E glória a Deus por isso. Mas muitas das vezes o que é confundido é a respeito do que é manifestação do Espírito Santo. Esses homens aqui, se cumpriu o que João Batista estava falando. A primeira parte, aliás, que nós vimos que batismo com Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é uma coisa completamente oposta. Mas João Batista disse, olha, vocês estão perguntando se eu sou o Cristo, mas não sou o Cristo. Ele vem depois de mim, mas existia muito antes de mim, a qual eu batizo vocês com o batismo de arrependimento. Mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aqui esses homens foram batizados com o Espírito Santo. Batista crê no batismo com o Espírito Santo com toda certeza, mas não tem como negar isso. Se negar o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de negar a Bíblia. O batismo, esses homens foram batizados enquanto estavam sentados. Primeira coisa, em obediência. Porque quem falou, fiquem em Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, não foi nenhum homem, não foi nenhum deles, foi o próprio Jesus. Eles permaneceram aonde Jesus falou que era para eles se permanecerem. E ali eles estavam assentados. E esse assentados aqui
me faz refletir a respeito de como nós esperamos em Deus. Havia 10 dias aqui, meus irmãos, que Jesus tinha sido elevado aos céus. Jesus passou 40 dias ressurreto entre os discípulos, e depois os discípulos o viram e se aproximaram, e aí se despediram e voltaram para Jerusalém, e passaram-se 10 dias. Poderia ter muito motivo para dizer: ih, rapaz, faz 2 dias que Jesus subiu e nada. Faz 3 dias que Jesus me deu uma palavra e nada. Faz 8 dias, faz 1 semana que Jesus falou, foi embora e até agora nada. Permaneceram. Jesus falou. Não foi homem. Não foi qualquer pessoa. Foi o Cristo ressurreto. Falou: fiquem aqui. A gente vai ficar nem que seja 1 ano. Nem que seja o resto da nossa vida. Eles estavam assentados. E esses sentados aqui significa para mim e para você confiança naquilo que Deus falou para fazer. Porque eles poderiam muito bem ter saído correndo, dizendo: Jesus ressuscitou e foi para o céu. Poderiam ter passado o resto dos 10 dias ali falando para todo mundo, mas eles ficaram em obediência ao Senhor. Assentados. O quarto detalhe é distribuídos, aqui no versículo 4, no versículo 3, distribuídas entre eles. Tinha 120 discípulos e mais 3 a 5 mil pessoas ao redor daquele lugar. Mas entre eles, esse detalhe era que o Espírito Santo veio somente para aqueles que estavam à espera do cumprimento da palavra de Deus. E isso é importante, por quê? Porque logo a mais nós vamos entrar em um debate sobre a questão do falar e do ouvir, sobre saber o que está sendo falado, quanto saber o que está sendo ouvido também. Lembrando que o Espírito desceu aos convertidos, no momento em que eles estavam em obediência a Deus. E o quinto detalhe é o finalzinho do capítulo, do versículo 5, que diz: línguas sobre cada um. Cada um recebeu uma capacitação. E aí talvez os irmãos já estão, o que é que ele vai falar em relação a línguas? O que é que ele vai falar a respeito do dom de línguas? Não fique ansioso. Eu vou falar apenas o que o texto está dizendo aqui. Línguas sobre cada um. Cada um dos 120 falou em línguas. Cada um deles, não foi somente os 12. Não foram apenas os mais chegados a Jesus. Foram cada um dos 120 receberam a capacitação de falar. O dom da fala. Mas vamos explicar melhor a respeito desse dom de línguas no verso 4, que tem alguns detalhes. Mas antes de falar em línguas, diz o começo do verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esses homens que estavam reunidos e que receberam do Senhor, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer: olha, vocês não podem ser cheios de bebida, não se detêm nas bebidas, muito pelo contrário, sejam cheios do Espírito Santo. O ser cheio é ser tomado de uma forma e influenciado de tal forma que tudo aquilo que você faz é de acordo com a influência, como por exemplo o álcool. Quando você bebe muito, e a embriaguez é isso, você acaba fazendo coisas que não é você que quer, mas é a influência do álcool no seu cérebro, no seu sangue, no seu organismo, seu comportamento, o seu modo de falar. E ser cheio do Espírito Santo
é a sua vida toda ser influenciada, o seu modo de falar, a sua maneira de viver. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. E não tem nada a ver, meus queridos irmãos, apesar de que os irmãos já estão cansados de me ouvir falar isso, mas eu tenho que repetir. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver entre você colocar a mão na cabeça de alguém e a pessoa cair 5 cadeiras para trás. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com falar o CPF de qualquer um. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com entrevistar Satanás. Perguntando, quem é você? Você está fazendo o que aí? Por que você está aí? Não tem nada a ver com isso. O ser cheio do Espírito Santo é uma transformação radical de mentalidade e de vida. Porque eu tive a tristeza, muitas vezes, de ver pessoas que viviam de um jeito nas suas comunidades, pulavam, gritavam, falavam, mas o seu testemunho lá fora não tinha nada a ver com o que era dentro de igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ser tomado de tal maneira que tudo o que nós fazemos não é apenas dentro de igreja, principalmente lá fora, como nos veem e o que escutam de nós. Ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Essa frase, falaram outras línguas, no grego, ela é mais ou menos assim, laleu heteros glosa. Falei grego aí para os irmãos agora. Laleu heteros glosa. O que quer dizer laleu? Palavra. Palavra, falaram alguma informação, uma comunicação. É isso que o texto, que a palavra falar, ou laleu no grego, está dizendo. Disseram, pronunciaram. Héteros, vem do termo hétero, né? Quando a gente fala de alguma coisa, de algum alimento, do gênero também, hétero, pode significar duas coisas em específico. A primeira é a oposição, diferente de, ou pluralidade, mais de. Como estamos falando de línguas, então aqui ficaria, o melhor seria, falaram mais, falaram outras, no sentido não de outra, mas de outras também. A palavra glosa, ela só tem dois significados no texto bíblico, que é língua do órgão humano, da parte do corpo, desta parte que sai o som da nossa voz, ou melhor, que nos ajuda na nossa fala, e que é a peça fundamental do nosso paladar, de sentir o gosto. Essa é uma definição de língua da Bíblia. A outra, e somente são essas duas definições que o texto bíblico dá, é idiomático. Nós temos nosso linguajar, nós chamamos o famoso linguajar, mas no termo correto não é linguajar, é idioma. Nós brasileiros falamos português. Norte-americano, estadunidense, falam inglês. E cada um na sua nacionalidade. Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar. O texto está dizendo sobre falaram em línguas. Irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sei que esse texto, eu sei que esse vídeo, eu sei que comentários saem e chegam até irmãos que entendem de outra forma sobre a respeito do dom de línguas, mas o que eu estou falando aqui é o que está na Bíblia. É a definição. Nós temos um texto bíblico e precisamos ler o texto bíblico e falar somente o que o texto bíblico está falando. O falar em línguas aqui
é o falar um outro idioma possuído, não de forma natural. O que é isso? É alguém que estudou inglês e aprendeu a falar inglês. Aqui é a pessoa que nunca falou inglês e de repente começou a falar em inglês. E o inglês não é o off the king, the best, não, viu, irmãos? O texto diz que também os mesmos que receberam esse dom de variedade de línguas, na verdade, dom é a gente que coloca, mas o texto não fala nada sobre dom, nesse texto de Atos. O texto diz que eles começaram a falar línguas, outras línguas, de acordo com o Espírito Santo, e esse é o terceiro ponto desse verso 4, que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, o próprio Espírito Santo falava para um, fala em espanhol. Aquele que nunca falou espanhol, falava espanhol. Aquele que nunca falou grego, aprendeu a falar grego assim, começou a falar e tudo que ele falava saía só em grego. Aquele que nunca falou árabe, começou a falar e todo o que ele falava em árabe. E por que é importante dizer isso? Porque, meus irmãos, muitas das vezes, aqueles que nos questionam sobre nós não acreditarmos no dom, é porque nós não falamos o de cântara sub anébias. O Siri canta lá na praia. Eu não quero que seja engraçado. E muito pelo contrário. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre algo que é nítido no texto bíblico. A nossa principal, e como teólogo, a minha questão principal de crítica é porque todos que dizem que falam, falam do mesmo jeito. Sendo que o texto diz que aqueles que receberam diferentes. Cada um falava de um jeito. Mas quando você pega um que nunca se viu, lá da igreja não sei o que, lá embaixo. Aí você pega uma pessoa lá de cima. Grava uma pessoa falando não sei o que, fala em língua, a pessoa fala em língua, você grava outra pessoa falando em língua, aí você vê, junta as duas, é a mesma coisa. O texto diz que é mais simples do que parece. O que estão falando não é coisas que não podemos entender. E perceba o que começa a falar no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Alguns sim eram judeus, uma boa parte eram judeus, outros eram os agregados que casaram, que se misturaram com os judeus, ou que mais tarde se converteram ao judaísmo. O Império Romano ele expandiu de uma forma tão grande, porém, a fé judaica foi a que prevaleceu dentre os povos. Então, onde havia um núcleo, um distrito romano, ali havia também algum judeu. E ali aqueles judeus que eram comerciantes, que eram descendentes direto de Israel, se casaram com outras mulheres, com outras pessoas, por isso vieram tantas pessoas para uma festa judaica. Pessoas não judeus também, pessoas não israelitas. E aí, no versículo 6, diz assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade, porque cada um ouvia na sua própria língua. Era um dom sim, Deus deu o dom do Espírito Santo, e ali em Atos 2 era dom de falar em línguas. Mas espera, então Deus deu o dom do Espírito Santo para os incrédulos também, para entender o que estava falando? Olha só o que eles diziam. Não são, versículo 7, no final, não são galileus todos estes aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, estava falando de uma maneira que eles pudessem entender. Tinha muita gente de muitos lugares, mas a palavra de Deus
foi pregada para cada um deles. Acredito que a parte principal que eu queria decorrer já foi decorrida, então eu quero aproveitar os poucos minutos que nos faltam para fazer a aplicação e a conclusão desse sermão. O que eu quero concluir, meus amados irmãos, não é ficar falando sobre dom de línguas, eu não tenho esse tempo. Se você quiser ver mais sobre o posicionamento, como o que é dom de língua, ou o que são dons do Espírito Santo, nós podemos abrir outra turma de EBD, ou então abrir um curso básico de teologia para podermos conhecer melhor o Espírito Santo de Deus. A minha intenção com esse texto é dizer para você e para mim, dizer para todos nós, que quem tem o Espírito Santo de Deus é capacitado para pregar o Evangelho. Eles não ficaram falando da vida dos outros, entregando CPF, revelamentos. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 11, no final. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Entenda o que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder, o poder, o dínamos no grego, a explosão, o estar ligado, o ser ligado, o ganhar energia, ser ativado, não é para coisas, não são para coisas mundanas, superficiais, não é para coisas de espetáculos, muito pelo contrário, o Espírito Santo desceu sobre nós, não para que façamos shows, que reúnam plateias, que cobremos por ingressos que chamamos de ofertas. Meu querido, nós recebemos o Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Cristo, para falar das grandezas que Deus fez sobre as nossas vidas. Volto a dizer, repito, e não me canso de repetir, ser cheio do Espírito Santo é aquele que é nitidamente visto pelos outros como verdadeiros servos do Senhor, como pessoas que a sua vida, a sua fala, as suas ações proclamam as grandezas do Senhor. Meu irmão, ser cheio do Espírito Santo às vezes é ficar sentados, falando das maravilhas do Senhor para quem está do seu lado. Ser cheio do Espírito Santo é ter aquela ousadia de se entregar plenamente a favor da obra do Evangelho, entregar a sua vida a Jesus ao ponto de dizer: eis-me aqui, faça o que quiser com a minha vida, Senhor. Seja me enviando para os campos, seja para cuidar de uma igreja local, seja para fazer a tua obra, eu quero ser cheio do teu Espírito. Nós não podemos nos enganar e pensar que o Espírito Santo é uma moeda ou uma medalha, e aqueles que têm, e como eu ouvi isso? Às vezes falavam para mim, irmã Thelma, amigos preciosos, que estudar a Bíblia, ela apaga o fogo. Apaga o fogo do Espírito, apaga o Espírito. Eu digo para você, meu querido, estudar a Bíblia apaga fogo estranho. Tem muita gente pedindo fogo estranho, porque o fogo de Deus que arde em nossos corações nos queima por dentro a ponto de não sabermos fazer outra coisa a não ser proclamar o reino de Deus e as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo
é ser capacitado para pregar. Então quero perguntar, você é cheio do Espírito Santo? Se sim, meu querido, você é capacitado. Não são as suas faculdades, não é a sua intelectualidade, mas sim o Espírito que capacita você. É muito importante você se capacitar na obra. Mas deixa eu te falar, tudo isso que eu falo só faz sentido se for do Espírito Santo para a sua vida. Só é verdade se vier de Deus. Porque a mensagem, irmã Thelma, meus queridos irmãos, é verdade na boca de qualquer um. Não é o mensageiro mais importante que a mensagem. Não é o falador, o locutor, mais importante do que aquilo que é falado. Nós temos o Espírito Santo e a certeza é que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, verso 16, se eu não me engano. Ou é o verso 18? A certeza que nós temos do Espírito Santo é porque nós temos a ousadia de falar do Evangelho. A certeza que nós temos o Espírito Santo, e essa é a aplicação para as nossas vidas, é que a nossa vida espelha aquilo que Ele fez em nós. A maior certeza que nós temos do Espírito Santo não é as coisas, os superpoderes, como é imaginado lá fora. Não são ações feitas dentro de igrejas. Não são pular, não é gritar, ser cheio do Espírito Santo. É ser guiado por Ele de tal maneira que, sendo como peças de vidro, todos possam ver o conteúdo que está dentro de nós. Eu quero destacar 3 pontos para você. Você quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Cuide bem da sua família, onde ela é o seu primeiro ministério. Segundo, você quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Seja uma pessoa que ama a Deus e ama o povo de Deus. Terceiro, você quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa cheia do Espírito Santo? Seja a pessoa que tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vive e tudo aquilo que você faz aponta, ou melhor, aponte diretamente para o Senhor. Esses homens começaram a falar, mas não foi falar qualquer coisa. Todos ouviram a respeito das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Que Deus te abençoe. Que você possa ser uma pessoa que de fato, assim como você acredita que é, a sua vida testemunhe isso. Que você é cheio do Espírito Santo. Nós somos cheios, mas nós não somos aquelas pessoas que se enchem de ser cheios. Nós pedimos, nos enche mais, Senhor. Nos enche mais, Senhor. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Tem uma canção, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória sobre nós. Que o Senhor te abençoe. E para encerrar, quero dizer para você que, como Atos 2 é um livro histórico, a sua figura de linguagem também é histórica. Contudo, a sua aplicação, ela estende da história, porém, algumas coisas em específicos não se repetirá. Como, por exemplo, tem uma canção que nós cantamos, que é Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche-me de novo.
Essa canção tem um erro teológico por conta que o Espírito Santo já desceu e ele não subiu, ele ainda está aqui. E todos aqueles que recebem a Cristo, recebem também o seu Espírito. Pastor, não precisa de um culto para receber também o Espírito Santo? Não, meu querido, Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo. No momento em que você confessa ao Pai, é por intermédio do Filho. E no momento que você intermédia o Filho, é porque o Espírito já convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Então não tem um dia específico para receber um, depois receber o outro, depois receber o outro. Você recebeu o mesmo Deus. Você só recebe Deus uma vez. Que esse Deus que você recebeu e que Ele te recebeu também, te abençoe e te sustente todos os dias da sua vida. Quero orar por você e com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Sabemos que no mundo teríamos, ou melhor, temos as aflições, mas o teu Espírito, o teu consolo, o teu Consolador, nos guarda e nos consola. Obrigado por não nos deixar órfãos, ó Deus. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que está em cada um dos teus filhos. Cada um daqueles que um dia falou: Senhor, eu não consigo mais viver longe de Ti. Faz com que os meus pés permaneçam nas Tuas casas. Porque um dia nos Teus átrios é melhor do que milhões em qualquer outro lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha encher os nossos corações cada vez mais. Não de novo, porque assim como o Senhor fez uma vez, é o suficiente, mas nós te pedimos mais. Nós queremos mais de Ti. Para que o Senhor cresça dentro de nós e não haja espaço em nós para nós mesmos. Que a nossa vida venha ser vivida por Ti, como diz Paulo: já estou crucificado com Cristo, a vida que vivo, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Que o Senhor Jesus venha ser o Senhor verdadeiro das nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, guia-nos todos os dias pela Tua palavra, através do Teu Espírito. E que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus derramados sobre a sua vida venha chegar à sua casa para cada um dos seus, e que o Senhor te leve em paz hoje e para todo sempre. E aos que creem diz amém e amém. Antes de encerrar definitivamente em oração silenciosa, quero dizer uma coisa para você. Talvez os nossos pés estejam distantes porque conhecemos um outro tipo de Deus. Mas o Espírito Santo é que nos faz caminhar para mais perto de Deus. Existem muitos caminhos lá fora. E todos vão te levar a Deus. Isso pode ser um escândalo para você. Todos os caminhos levam a Deus, mas somente um te levará para o Senhor, que é Jesus Cristo. Todos os caminhos te levará a Deus, porque não importa, você pode não crer em Deus, você pode crer em outro Deus, você pode andar em outra direção, você pode ir para outro lugar. No final de tudo, você vai estar perante
o Senhor, mas somente aqueles que caminharam em Jesus como único e suficiente Salvador, estes chegarão a Deus. Os caminhos levam, mas o único que chega, o único que é certeza, o único que é o reconciliador, é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Se você quiser ouvir mais desse evangelho, você pode assistir no nosso canal do YouTube, ou vir aqui na nossa igreja também, e conhecer desse evangelho, que é um pouco desconhecido, porém é uma graça muito antiga, aquela que nos comprou e nos chamou para ser o povo, esse povo desse evangelho. Que Deus te abençoe, vá em paz, e que Deus os proteja, hoje e para todo sempre. Em oração silenciosa, estamos encerrando o culto. Deus abençoe a todos.